Olá, boa noite! Vamos começar a aula de hoje sobre como não se abalar com o número de acertos nos simulados, né? Eu tenho recebido várias perguntas nas caixinhas que eu abro no Instagram, e essas caixinhas acabam se tornando conteúdo aqui pra gente. E algo que surgiu nas nossas conversas, nos stories aqui na semana passada, foi justamente essa questão do abalo emocional com relação ao número de acertos nos simulados. Isso tem te abalado emocionalmente? Como que tá isso pra você? Você tem se abalado quando você faz um simulado e você vê que aquele número de acertos não é exatamente o que você esperava. O número de acertos está abaixo daquilo que você gostaria. Como que tem sido isso pra você? Está te abalando? Se está te abalando, já manda um eu aqui nos comentários para eu saber como que tá. Eu percebi pela nossa conversa na semana passada que isso tem abalado muitos estudantes. Boa noite, Maria, todo mundo, seja muito bem-vindo. Muito bom que vocês estejam aqui comigo hoje à noite, 7 horas da noite, todo mundo aí chegando no final do dia, mas disposto aqui a se preparar emocionalmente, a cuidar do seu emocional, algo que é tão importante para a sua aprovação. A Délia aqui já falou que ela tem se desestabilizado, tem se abalado, a Maria também, com essa questão do número de acertos. Então, vamos falar sobre isso. Lembrando que eu não sou professora de matemática, de física, de redação, de nenhuma matéria assim. Eu tô aqui para cuidar do emocional, então eu não tô aqui para falar o que você tem que fazer lá nas questões ou alguma coisa assim. Com relação à matéria em si, a gente vai focar aqui no emocional, beleza? O foco é na sua preparação emocional. O José tá aqui, boa noite. A Duda falando aqui que ela também tem se abalado com não está acertando o número de questões que gostaria, né? Então, o número de acertos está abaixo do esperado. Então, olha só. Todo mundo aqui, então, já se identificou com isso. Já percebeu que, nossa, eu tenho passado por isso. Mas sabe o que a gente precisa? A primeira coisa pra gente superar isso e parar de se abalar com essa situação. E por que parar de se abalar com isso, né? Porque quando você se abala com isso, você se prejudica os seus estudos. Isso acaba te afastando da aprovação, porque aí você não tem um bom desempenho nos estudos, você perde o foco, desanima. E aí isso só gera mais abalo emocional. E pra gente superar isso, a gente precisa entender como esse processo acontece. Como você se abala emocionalmente diante disso? Você tem alguma ideia de como que esse processo acontece dentro de você? Porque assim, você percebeu que sim, ter um número de acertos abaixo do esperado te abala emocionalmente, te desestabiliza, mas como que isso tem te afetado? Como que isso tem te abalado? A Duda até falou assim, acho que pior é a comparação com quem passou. Você fala a comparação com o número de acertos de quem passou. Então, às vezes, você pensa que você tem que chegar em X acertos, mas você ainda não chegou em X acertos, porque X acertos foi o que fulano conseguiu para passar. Seria isso, Duda? Nem é uma comparação com você, né? Seria uma comparação ali com os acertos de outras pessoas. Ah, fulano já tá acertando 150 questões. Fulano saiu de... Hoje eu vi um vídeo sobre isso. Como eu saí de 90 acertos e fui para 150 em X meses. Era uma coisa assim. Eu nem lembro onde que eu vi. Eu consumo tanta coisa. Eu fico vendo Instagram, TikTok, no YouTube também. Acaba aparecendo muita recomendação, assim, pra mim. Eu vi, se não me engano, foi um vídeo no YouTube, mas nem lembro de quem era. Mas e aí isso vai gerando essa comparação também, porque aí você estabelece uma meta ali de, eu tenho que acertar 150 questões, por exemplo, e aí você tá acertando 130. E aí você já começa a ficar assim, nossa, eu não tô estudando o suficiente, eu não sou boa o bastante. Até já entrando aqui, pegando esse gancho pra gente entrar em como esse processo de abalo emocional acontece. Você não acerta o número de questões que você gostaria. E aí tá ali abaixo do esperado. E aí você começa a pensar. Eu não sou boa o bastante. Se eu fosse inteligente mesmo, eu já teria aumentado o meu número de acertos.
Aí entra aqui a comparação que a Duda falou. Fulana passou e ela já estava acertando 150 questões. Eu tô colocando 150, mas é um exemplo, viu? Ela já tá acertando, ela já acertava esse número de questões, eu não cheguei nisso, então eu não vou passar, eu não sou capaz, eu não sou boa o bastante, eu não tô estudando o suficiente. Nossa senhora, acabou de queimar uma luz aqui. Voltou. Ai, meu Deus. Mas, deve ter sido algum mau contato, né? Até me perdi aqui. Mas aí você começa a ter esse tanto de pensamento. Não vai dar certo, eu não vou conseguir passar, porque quem passou estava acertando esse número de questões. X número de questões. Se eu não tô acertando isso, então eu não vou passar. Então eu não sou inteligente, eu não sou capaz. Você consegue identificar esse tipo de pensamento por aí? Você tem esses pensamentos? Ali, a Lu ali, falando que... falei semana passada, meu Deus, me sinto a pessoa mais burra do universo. Sim, aí começa a vir esse pensamento. Eu sou burra, eu sou incapaz. A Maria falou aqui que toda hora vem esse tipo de pensamento. A Adélia falou, em mim eu fico triste e desanimada. E não fico tão focada e ativa nos estudos. Então, olha só. Olha como que a gente já tá chegando aqui no processo de abalo emocional. Começa ali a situação. Então, número de acertos abaixo do esperado. Surge esse tanto de pensamento, que até a Maria falou aqui, que tem toda hora. Esses pensamentos, com esse tipo de pensamento, pensando que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não vai passar, que não vai dar certo, que fulano acertou X questões e que você não tá acertando isso, como que você vai se sentir? Você vai conseguir se sentir confiante, segura, capaz? Você acha que é possível ter esses sentimentos quando você tá tendo todos esses pensamentos? É muito difícil, né? É difícil a gente conseguir se sentir confiante, capaz, quando a gente tá ali o tempo inteiro pensando que a gente é a pessoa mais burra do universo. Como a Lu aqui falou. Me sinto a pessoa mais burra do universo. Eu também me senti assim. E eu tinha todos esses pensamentos. Tudo aquilo que você pensa se transforma em sentimento. Não tem como você querer se sentir tranquilo e confiante para o vestibular se você tá o tempo inteiro pensando que você não é capaz. Se você tá o tempo inteiro dizendo pra você que você é burra, que você não vai conseguir. Tudo isso baseado numa situação, no número de acertos de um simulado. O Vitor ali, presente, professora, boa noite. A todo mundo que foi chegando depois, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Então, olha só, tá fazendo sentido? Vocês percebem como que não dá pra você querer ter sentimentos positivos quando os seus pensamentos são extremamente negativos? Com esse tipo de pensamento de que você é a pessoa mais burra da humanidade, de que você não vai conseguir, de que você não é bom o suficiente, de que você não vai passar, quais sentimentos que vão surgir? Medo, incapacidade, frustração, ansiedade, insegurança. Quais outros sentimentos você tem tido por aí? O que mais que você tem sentido? Desânimo, desmotivação. E aí, pensa aí, com esses sentimentos, quais ações você vai adotar? Você acha que você vai acordar todos os dias e vai pensar assim, nossa, que ótimo, mais um dia, vou botar pra quebrar, vou fazer tudo que precisa ser feito, vai ser um ótimo dia, se sentindo super motivada? Ou tá mais pro contrário? Provavelmente, com esse tipo de pensamento, você já acorda desanimada. Me contem aqui nos comentários como que vocês se sentem com esse tipo de pensamento, pensando que você é a pessoa mais burra da humanidade, pensando que não vai dar certo, que você não vai conseguir passar, que você não tá estudando o suficiente, que você não é bom o bastante. Quais são os sentimentos que surgem aí? Eu tô te perguntando isso pra trazer essa consciência, pra você parar e realmente refletir. Use esse momento que você tá aqui na aula pra você olhar pra dentro de você. Eu sempre falo isso com os meus alunos da mentoria. Utilize esse momento para você parar e olhar para você, entender as suas emoções, entender os seus pensamentos. Eu tenho certeza que você já tá com mais clareza dos seus pensamentos agora. A Maria que olha, me sinto muito ansiosa. Sim, vai gerando essa ansiedade. E outros sentimentos. Aí dessa ansiedade começam a surgir outros. E aí, o que acontece? Fica mais difícil se concentrar, focar nos estudos.
Aí vai acontecendo isso aqui que a Lu tá falando. Eu paralisei uma semana, muita vontade de desistir. Você não consegue estudar, não vai dando vontade de fazer as coisas mais. Você começa a procrastinar, perde o foco, o estudo não rende. Você começa a se desestabilizar ainda mais na hora de fazer simulado. Você começa a se imaginar ali indo super mal no Enem. E tudo isso vai fazendo com que você gere um resultado. E qual resultado que esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações geram? Baixo número de acertos no simulado. E, consequentemente, qual que é a consequência de tudo isso? Não ter um bom desempenho na hora da prova. Porque aí, o que acontece? Olha só como que o ciclo aqui, vou recapitular para a gente passar mais rapidinho para ver como que é o ciclo. Baixo número de acertos no simulado. Você começa a ter pensamentos altamente negativos, de que você não vai conseguir passar, de que você não é bom bastante, de que todo mundo é melhor do que você e você não é capaz. Você começa a se sentir ansiosa, com medo, desanimada, frustrada e esses sentimentos geram quais ações? Você começa a procrastinar, você fica com vontade de desistir, não rende nos estudos. E qual é o resultado? Baixo número de acertos no simulado. E aí, de repente, você volta para aquele ciclo. Percebe? Até a Lu falou aqui, vira um ciclo. Exatamente isso. Adélia, então seria bom começar a pensar positivo sobre acreditar que pode dar certo? É por aí que a gente vai, mas não é só isso. Porque, assim, eu acredito demais no pensamento positivo. Eu acredito que sim, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar e sair desses pensamentos negativos que são um ciclo vicioso também. A gente se acostuma a pensar de uma maneira negativa e, de repente, para o nosso cérebro, fica muito mais fácil pensar daquele jeito. Então, sempre enxergar algo negativo nas coisas, porque a gente já está acostumada a seguir esse ritmo, a fazer isso. Então, aquilo que é familiar para a gente se torna mais fácil, então o nosso cérebro vai seguindo esse caminho, vai fortalecendo as nossas conexões neurais. Mas não é só, agora eu vou pensar que eu sou capaz. Porque isso não vai funcionar. Quanto tempo você acha que isso vai se sustentar? Se você, amanhã você acorda assim, eu sou capaz de passar no vestibular. E aí você erra uma questão e você já tá assim, tá vendo? Quem que eu tô querendo enganar? Eu não sou capaz de passar no vestibular. Então não é simplesmente, vou começar a pensar positivo. Começar a pensar positivo, gente, essa luz aqui vai fazer quase que uma boate aqui. A Isabela, não se sustenta, exatamente. Não se sustenta. É por isso que, sim, eu sou defensora do pensamento positivo. Eu acho que a gente tem que pensar positivo, mas não é só isso, sabe? Não é assim, agora eu vou acreditar que, eu vou passar no vestibular, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês princípios que vão ajudar nisso. Porque quando a gente segue um princípio, a gente não tá falando só de, vou começar a pensar positivo. A gente está falando de adotar algo que vai nos direcionar no dia a dia, para que quando a gente esteja ali diante de uma situação que nos abala emocionalmente, como o baixo número de acertos no simulado, a gente saiba como lidar com isso, não se desestabilize e quebre esse ciclo. Beleza? A gente vai entrar nisso agora. Eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida, se tá tudo certo. A Adélia já respondeu aqui, que entendeu. A Lu tá rindo da luz. Pois é, o trem tá feio aqui, vamos ver se vai continuar ou não. Mas olha só, esse ciclo, então, antes da gente entrar aqui nos princípios, esse ciclo, você percebe como que ele vai te prejudicar na prova? Ele não te prejudica só nos estudos, porque se você tá com um baixo número de acertos no simulado, porque você tá presa nesse ciclo, que você tá ali o tempo inteiro pensando e se sentindo desse jeito e adotando essas ações, você vai ter um prejuízo nos seus estudos. Então, seus estudos estarão prejudicados. Além disso, né, que não vai ser só isso que vai te afetar ali na prova. Isso acaba com a sua autoconfiança. Isso acaba com aquele senso de capacidade que você tem. Isso vai fazer com que você acabe não sendo aprovada no vestibular. Porque você já vai para a prova assim, se nem no simulado eu estava dando conta de acertar esse número de questões, eu nunca vou acertar isso na prova.
É ou não é? Já aconteceu? Às vezes você já fez vestibular outros anos, né? Tem muitos vestibulantes que não estão fazendo pela primeira vez. E às vezes você já identificou esse pensamento, você já pensou isso. Às vezes no Enem passado ou em alguma prova que você fez esse ano. E aí você pensou assim, nossa, vai ser impossível, porque eu nunca consegui acertar isso nos simulados. Eu nunca consegui tirar uma nota 960 numa redação. Então eu nunca vou conseguir alcançar isso lá na prova. Já aconteceu de você ter esse pensamento? Então, se você tem esse pensamento, como que você vai chegar lá na prova confiante? Isso só vai desestabilizando a sua autoconfiança. Aquele senso de que você é capaz, de que você consegue. Isso tudo vai sendo abalado, sabe? É como se você desse uma porrada ali na sua autoconfiança, no seu pilar da autoconfiança, e ele chegasse lá pro dia da prova, dessa firulinha aqui. E aí você se depara com a primeira questão que você não sabe, você fala assim, tá vendo? Já sabia, não vai dar pra eu passar, não vou conseguir. E aí tudo aquilo que você estudou, todo ano de dedicação, cai por terra. Então a gente precisa superar isso e não se abalar mais com essa situação. Então vamos ver aqui os princípios. A Maria falou que tá tudo certo, então sem dúvidas. Se surgir alguma dúvida, já pode ir perguntando aqui, a gente vai interagindo, vai conversando também. O Antônio, a senhora me ajuda muito, obrigada, fico muito feliz. Gente, tem uma coisa que me deixa muito feliz, é saber que o conteúdo, que as aulas, que tudo que a gente conversa aqui te ajuda e contribui. Até porque, por que eu tô sempre ali nos stories, conversando com vocês e fazendo caixinha, abrindo caixinha e colocando enquete? Porque eu quero saber aquilo que tá mexendo com vocês. O conteúdo aqui é pra você, não é pra mim. O conteúdo é pra vocês, é pra ajudar vocês. Então, tanto que, por que eu decidi fazer essa live? Porque eu vi que foi uma coisa que surgiu, olha a luz de novo, foi uma coisa que surgiu nos stories, com a nossa conversa, com o nosso diálogo. Aqui, por exemplo, na aula, a nossa conversa é extremamente importante. Por exemplo, isso que a Adélia falou do pensamento positivo, é uma coisa extremamente importante. Eu não tinha pensado em falar sobre isso, sobre esse ponto. Mas ela trouxe aqui e olha como que isso enriqueceu a nossa aula. Então, essa interação que a gente tem é muito valiosa. Eu, inclusive, estou pensando em fazer algo diferente. Mais pra frente, tem que estruturar, tem que pensar. Vou pensar numa pesquisa para fazer com vocês, para estruturar uma aula. Não sei ainda muito bem o que a gente vai fazer. Vou pensar em algo. Mas aqui, vou fazer essa pesquisa amanhã. Eu vou ver se eu faço amanhã. E aí você já me responde lá nos stories, hein? Você me responde lá porque o conteúdo aqui é pra você. É pra você. Pra eu fazer uma coisa legal, diferente, que vai fazer sentido, interessante, eu tenho que saber o que tá acontecendo aí do outro lado. Então, bora lá. Bora para os princípios. E o primeiro princípio é: obtemos o que focalizamos. Anota isso. Obtemos o que focalizamos. O que significa isso? Eu vou te contar uma história, que acho que as histórias, elas nos ajudam a entender melhor as coisas. Em 2013, na verdade 2012, 2013 eu fiz um intercâmbio e em 2012 eu estava me preparando para esse intercâmbio. E para eu conseguir fazer o intercâmbio, eu precisava de fazer uma prova de proficiência em inglês. Eu precisava provar para o pessoal lá que eu era capaz de me virar e que eu conseguiria ir. E como eu queria ir para a Inglaterra, o inglês de lá, eles são mais exigentes, então é uma prova ainda mais difícil. Falei assim, beleza, eu já estudo inglês há muitos anos. Vou lá e vou fazer essa prova. Fui fazer a primeira vez, não passei. Quando eu fui para a segunda prova, eu já tava assim, nossa, não passei uma vez, né? Então, não vou conseguir. Não acho que vai dar certo. A prova é mais difícil do que eu imaginava, eu não sei o que aconteceu, porque eu sei e tal. Fui para a segunda prova, adivinha o resultado? Não passei. Terceira prova, mesma coisa. E o pensamento de que eu não iria conseguir estava ainda mais forte, porque eu não tinha só uma prova de que eu não conseguia passar, eu já tinha duas, né? Eu já tinha tentado 2 vezes e não tinha conseguido. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus, eu tô pagando para fazer o intercâmbio e eu não vou conseguir passar nessa prova? Tipo, como assim? Eu ficava indignada com isso, eu ficava assim, nossa, eu devo ser muito burra, muito ruim.
eu sou péssima, como assim? Eu não tô conseguindo. E eu fui pra terceira prova com essa cabeça e eu não passei. Na terceira prova, na quarta tentativa, eu decidi mudar. Falei assim, olha, pensar desse jeito não tá dando certo, então eu preciso mudar, né? Porque senão eu tô ferrada. Isso foi antes de eu entender e modelar as pessoas que tinham habilidade de fazer prova. Então, nessa época, eu estava assim, no fundo do poço com relação a emocional e provas. Eu me desestabilizava muito. E aí, só que eu fui pra quarta prova, eu não sei, veio uma luz assim, eu pensei assim, olha, eu vou lá e vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor ali na prova e vai ser isso. Eu vou focar nisso, eu vou focar naquilo que eu sei. Eu sei inglês, eu sou capaz de fazer isso e eu vou fazer acontecer. Eu fiz a prova e eu consegui o número de acertos necessários. Eu consegui a minha aprovação naquela prova. E qual que é a lição que a gente tira disso, né? Qual foi a lição principal que eu tirei disso? Que a gente obtém aquilo que a gente foca. Enquanto eu continuava focando no fato de que eu não iria conseguir, pensando que eu não era boa o suficiente, que eu não era capaz, que eu não sabia inglês o suficiente, esse era o resultado que eu estava conseguindo. Enquanto eu focava em todas as questões que eu tinha errado, na ausência de acertos necessários para eu conseguir ser aprovada nessa prova, enquanto eu focava nos meus erros e em tudo aquilo que eu não sabia e na minha incapacidade, eu continuei gerando esse resultado. Enquanto você continuar focando no número de questões que você tem acertado hoje e no fato de que você não está conseguindo acertar o número que você deseja, você vai continuar gerando o resultado que você não quer. Se hoje você está acertando 90 questões, por exemplo, lembrando que aqui, gente, quando eu falo em números, é só a título de exemplo, tá? É só a título de exemplo. Então, se hoje um estudante está acertando 90 questões e ele quer chegar a 110 questões, então ele quer aumentar ali 20 questões nos acertos e ele só foca ali, eu só consigo acertar 90, eu só consigo acertar 90, eu só consigo acertar 90, eu preciso acertar 110, eu preciso acertar 110, mas eu só acerto 90. Qual é o resultado que ele vai gerar? Ele vai continuar acertando só 90, porque é isso que ele está focando. Quanto mais a gente foca em uma coisa, mais a gente gera aquele resultado, porque a gente obtém aquilo que focalizamos. Nós obtemos o que focalizamos. Quando você olha para a sua vida, você consegue ver esse princípio sendo aplicado? Quem que consegue ver? Para quem aí fez sentido, caiu alguma ficha? Percebe como que isso é um princípio e é uma coisa que te orienta em diversas coisas? O princípio é algo que é universal, né? Que se aplica a tudo, assim. A gente obtém aquilo que a gente foca. Como que vocês estão? Me deem um feedback. A Céci falando aqui que faz sentido. A Letícia também. Quem aqui teve um insight com isso e caiu fichas por aí? Manda um coraçãozinho aqui se você tá meio tímida ou tímido de falar. A Maria falou que sim. Manda um coraçãozinho aqui se você gostou desse princípio, se fez sentido pra você, se é algo que você consegue visualizar na sua vida também, sendo aplicado ali na sua vida. A gente obtém aquilo que a gente foca. Porque isso acontece porque o nosso cérebro, ele vai nos guiar, ele vai nos orientar para aquilo que a gente está focando. Se você foca o tempo inteiro naquilo que você não quer, é isso que você vai ter. Então sabe o que você precisa fazer? Focar naquilo que você quer. Você precisa focar naquilo que você quer. Então esse estudante que está acertando 90 questões, ele tem que reconhecer que ele está onde ele está. Ele está ali em 90 questões. E reconheceu esse fato, beleza? Porque a gente não tá aqui para ignorar as nossas falhas e os nossos erros. Não, você vai reconhecer. E a partir disso você vai mudar o seu foco. Beleza, reconheço que eu estou aqui acertando 90 questões hoje. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar a 110 questões. Eu quero chegar a 120, 130, 150 questões. Você vai definir onde você quer chegar.
E a partir disso você vai focar em onde você quer chegar. Você vai parar de ficar pensando ali o tempo inteiro em onde você está. Você reconheceu já onde você está. Você já entendeu. Você reconheceu suas falhas, os seus erros. Reconheceu que você não quer isso, que você precisa melhorar. Mas o seu foco não tem que estar nisso. O seu foco tem que estar em onde você quer chegar. A partir do momento que você começar a fazer isso, você vai ver como que os seus resultados vão mudar. A maioria das pessoas não conseguem alcançar aquilo que elas desejam e metas e objetivos que elas estabelecem porque elas estão o tempo inteiro pensando naquilo que elas não têm, naquilo que elas não conseguem, ao invés de focar naquilo que elas querem. O que você quer? Qual o número de acertos que você quer chegar? Foque nisso. E aí, pego esse gancho para ir para o segundo princípio. Porque não adianta você também estabelecer uma meta. Por exemplo, eu quero aumentar 40 questões aqui de acerto. Estabelecer uma meta alta, sabe? Ou 20, até 20 ou 10. É um número grande. E talvez isso te assuste, porque você começa a pensar assim, nossa, é muito difícil. 10 questões é muita coisa. 20 questões é muita coisa. E aí isso começa a dar até aquela palpitação, né? Bate aquele leve desespero, você começa a pensar assim, ai meu Deus, não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo, é muita coisa, eu não tenho capacidade pra isso. E aí você passa uma semana, você aumentou um número de acertos ali. Ao invés de acertar 90, você acerta 91. E aí começa aquela luta contra o tempo, você começa a pensar que não vai dar tempo, que você não vai conseguir, que não vai dar certo. E é por isso que a gente entra no segundo princípio. Mire no micro objetivo. Você tem que saber onde você quer chegar, a sua meta final. Mas no processo, você deve ir aos poucos. Você deve fazer aos poucos. Não vá com muita... Como eu poderia dizer? Não é com muita sede ao pote, mas assim, não foque só no resultado final. No processo, estabeleça micro-objetivos. Micro-objetivos. Não se sobrecarregue. Porque pensar... O que é melhor? Pensar em acertar mais 10 questões ou pensar em um plano de 5 semanas em que você vai aumentar 2 questões por semana. E aí, em 5 semanas, você vai ter aumentado 10. É mais fácil você aumentar 10 ou aumentar 2? Se comprometer a aumentar 2 acertos por semana. Se você está acertando em matemática de 45 questões, se você está acertando 33, se comprometa a acertar 35. Se você está acertando 30, se comprometa a acertar 32. Não é muito mais fácil quando você pensa assim? Não parece uma coisa muito mais alcançável? Quero feedback aqui de vocês. O que vocês acharam? Eu gosto muito disso daqui que o Vitor falou, de eu sou o melhor, e é isso. Mentalidade do Cristiano Ronaldo. Eu sou melhor e é isso. Focar nisso. Isso nos fortalece muito mais. Vi que vocês mandaram o coração. Isso é um feedback positivo que sim, tá fazendo sentido aí pra vocês. Gente, acho que eu coloquei um efeito aqui. Nossa, tava com efeito o tempo todo? Não, né? Eu acho que eu coloquei sem querer aqui na hora que eu fui passar nos... Do nada eu fiquei esquisita. Acho que agora tá sem, né? O negócio de efeito até sumiu aqui. Tô com efeito? Não, né? Acho que não. Enfim, coisa bizarra aqui. Acho que eu tô com uma distorção até de imagem. A Maria, muito melhor mesmo, mais fácil de alcançar. Exato, porque muitas vezes a gente fica estabelecendo metas gigantescas. E sim, você deve sonhar alto, você deve estabelecer metas grandes. Mas na hora de executar, são micro-objetivos. Micro-objetivos é um passo de cada vez. Isso torna as coisas mais fáceis de alcançar. E aí você se sente em movimento, você se fortalece. Sabe aquele pilar da sua confiança, da sua autoconfiança? Ele vai se fortalecendo. Você vai pegando ali e amarrando mais e mais esse pilar e se fortalecendo. Porque aí você vê assim, nossa, eu me comprometi a aumentar 2 questões aqui nos meus acertos e eu consegui. Então eu sou capaz. E aí você não precisa ficar tentando se enganar pensando positivo. Você tem uma prova. Olha só, eu falei que iria fazer isso e eu consegui. E deu certo. E se não der certo, você não vai ficar se martirizando.
peraí, deixa eu recalcular a rota, o que tá acontecendo? É no meu estudo que eu tô falhando? Ou eu tô ficando ansiosa na hora de fazer o simulado? Como que eu tenho me sentido para fazer a prova? O que eu tenho pensado na hora que eu tô fazendo o simulado? Porque pode ser uma questão emocional. Pode ser uma questão de estudo, mas pode ser uma questão emocional. E problema emocional a gente resolve com ferramentas emocionais. Tá? Se você fica ansiosa para fazer prova, se você se desestabiliza, se você se abala emocionalmente, você não vai resolver estudando mais matemática, ou física, ou biologia. Você vai resolver com ferramentas emocionais, se preparando emocionalmente. Tá? E agora, entrando no último princípio, que é o terceiro princípio, que é a nota do simulado é um guia, não é um limite. A gente cria muito essa ideia de que, se você está acertando esse número de questões no simulado, é porque é isso que você vai conseguir fazer na prova. Se você está tirando essa nota máxima em redação, é porque é o seu limite. É isso que você consegue fazer e acabou. Quando, na verdade, não é assim. Porque a gente vê inúmeros casos e exemplos de estudantes que passaram e que acertaram muito mais do que eles costumavam acertar no simulado. Eu, inclusive, entrevistei uma estudante que passou na Universidade Federal da Bahia, em medicina, e ela estava me falando que na entrevista, o aprovado, ele vai me contando ali o processo dele e tal, e aí é muito legal. E ela me falou assim que no ano que ela passou, ela nunca tinha acertado o número de questões que ela acertou. Ela falou assim, foi a primeira vez que eu consegui aquele número de acertos. Eu nunca imaginei que eu conseguiria aquilo. Assim. Ela falou, não imaginava, porque nenhum simulado eu tinha conseguido. Então, ela conseguiu aquele marco pela primeira vez ali na prova. Por que com você seria diferente? Tem até um outro exemplo disso, e agora até trazendo Olimpíadas, que foi até relacionado com o tema da nossa última aula, ao vivo, que aconteceu aqui, que foi o caso do Thiago Braz, que fez aquele salto com vara, mas foi nas Olimpíadas do Rio, de 2016. Eu vi, a Letícia, minha irmã, viu essa história em um vídeo no TikTok e tal, ela me mandou, eu achei mega interessante, até dei uma pesquisada sobre para entender, né, um pouco mais. Mas o que aconteceu? Nas Olimpíadas do Rio, o Thiago Braz estava disputando com um francês a medalha de ouro. E aí, o francês pulou, né, fez um salto de 5,98 metros. E aí, o Thiago Braz falou assim, nossa, e agora, né? O que eu faço? Eu tenho que aumentar isso e como que vai ser? Assim? Ou, eu aceito que eu não vou ganhar medalha de ouro e tal. Naquele momento, ele fala que ele não tinha nada a perder. Aí ele foi lá no técnico dele, trocou uma ideia com o técnico dele e ele decidiu aumentar para 6,3 metros. E aí, ele foi fazer aquele salto. Ele nunca tinha saltado a essa altura. Nunca. Mas ele falou assim, eu vou lá, vou ver o que vai dar. E adivinha o que aconteceu? Ele conseguiu e ele ganhou a medalha de ouro. Depois o francês tentou saltar 6,8, mas não conseguiu. E aí, o que isso nos mostra? Que muitas vezes, aquilo que a gente faz no treino, né, aquilo que você faz enquanto você está treinando, aquilo que você faz num contexto que não é ali o da prova mesmo, não é um limite, é um guia, é algo que vai te orientar. Olha, essa nota me mostra isso. Então, depois do simulado, se você teve um número de acertos abaixo daquilo que você esperava, faça uma avaliação. Olhe para aquilo ali como uma informação. O que você pode aprender com isso? Aquilo ali não define qual vai ser o seu resultado na prova. Não define o que você é ou não capaz de fazer. Aquilo ali, essa nota no simulado, ela serve para te guiar, para te orientar. Mas se você não faz nenhuma avaliação a respeito disso, você vai continuar estagnada. Você vai continuar tendo... Aquilo ali não vai servir de nada, só vai servir para te abalar emocionalmente. Para fazer com que você fique com esse sentimento de burrice, de incapacidade, de que você nunca vai conseguir. Transforme a maneira que você enxerga as notas do simulado. Reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas, reconheça aquilo que você precisa melhorar.
Mas ao invés de focar só nisso, foque naquilo que você quer alcançar. Foque em como você vai fazer para realizar isso. Estabeleça os micro-objetivos. Defina qual vai ser a sua jornada até a realização daquele número de acertos que você deseja. Vá mitigando isso no processo. Esses, então, são os 3 princípios. Conseguem pensar em como vocês vão aplicar isso no dia a dia, nos estudos? Como que vocês estão? Quero feedbacks agora. Qual o princípio que vocês acharam que fez mais sentido, que deu mais insight aí para vocês? O primeiro, que obtemos o que focalizamos. O segundo, mire nos micro-objetivos. Ou o terceiro, que a nota do simulado é um guia e não um limite. Manda aqui, 1, 2 ou 3. Qual foi o princípio que você mais gostou e que mais fez sentido aí pra você? Quero saber aqui como que foi. Às vezes foram todos, né? Talvez tenham sido todos aí que fizeram muito sentido pra você. Vocês gostaram da live de hoje, da aula de hoje? A Lu falou aqui que foi o 2 que fez mais sentido. Pra mim, pra Maria foi o terceiro. Muito legal. Tá vendo como que pra cada um vai ser uma coisa, porque às vezes são momentos diferentes, são necessidades diferentes. Mas agora, a sua missão é colocar em prática. Colocar em prática. Use o tempo, sabe, que você colocou aqui, pra estar aqui ao vivo, cuidando do seu emocional. Valorize esse tempo, sabe? A gente valoriza o nosso tempo quando a gente entra em ação, quando a gente executa aquilo que a gente falou que faria. Então, coloque em prática. Às vezes, começa pelo princípio que mais fez sentido para você. Todos estão interligados de uma certa forma, mas escolha um. Comece por ele. Aqui o Antônio falou que para ele foi o terceiro. Então, foque em um princípio. Olha, eu vou ficar bom nisso. Eu vou focalizar minha mente nisso, que a nota do simulado ela é um guia, ela não é um limite. Ela tá me guiando aqui, eu vou extrair informações dela, eu não vou deixá-la me definir. Eu vou estabelecer, extrair aprendizados, eu vou aprender com isso, eu vou crescer com isso. Dessa forma, você vai mudar os seus pensamentos, você vai mudar a forma que você se sente, você vai mudar as suas ações diante das notas abaixo do esperado no simulado e, consequentemente, os seus resultados serão diferentes. Sério, confie em mim, coloque isso em prática e depois vem aqui e me conta o resultado que você teve, como que isso te ajudou. Eu gosto desses feedbacks, tá? Sim, eu quero feedback, porque aquilo que você aplica, que funciona pra você e você compartilha comigo, eu compartilho aqui, outras pessoas veem que funciona e se sentem ainda mais motivadas para colocar em prática. Então, trata de colocar em prática, beleza? Combinado? Se tá combinado, já manda o coraçãozinho. Clica aqui no coraçãozinho ou fala que sim. Eu vejo que tem gente que é menos tímida aqui, que se manifesta, mas às vezes tem gente mais tímida. Mas, pra gente finalizar, eu tava aqui pensando, eu acho que essas aulas, assim, ao vivo funcionam bem, né? O que vocês acham? Vocês gostam? Vocês acham legal, assim? Porque tem muita gente que fala assim, ninguém assiste live mais, aquela coisa. Mas eu vejo que tem um movimento bem legal aqui. E é uma forma de gerar um valor, né, bem legal aqui pra vocês. O que vocês acham? O que eu tô pensando aqui, até baseado na conversa que a gente teve na semana passada, em fazer uma aula, talvez. Eu até comentei isso aqui hoje já. Mas sobre como estar preparado nessa reta final, né, do Enem e tudo, que eu vejo que tem muita gente que tá surtando. O que vocês acham? Vocês acham que é uma coisa que faz sentido? Algo assim, direcionado como não surtar, né, nessa reta final? Não sei, tô pensando, tá? São pensamentos, eu tô aqui compartilhando com vocês, porque, enfim, foi uma ideia que surgiu aqui. Eu acho que a live funciona muito legal. A Lu até falou aqui, nossa, amei a live e o tema. A Maria, a live me motivou bastante, gostei muito, vou assistir mais vezes. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz, porque assim, o tempo de vocês, sabe, sendo bem usufruído. É isso que eu gosto.
O Antônio, eu não faço simulados com frequência, porque na minha cidade não tem nenhum cursinho pré-vestibular, porém faço de maneira virtual. Não aprendo muito, acabo me frustrando. Mas, a partir de hoje, vou mudar. Antônio, é isso aí. É buscar, olha só, até uma mentalidade muito legal, é a gente fazer o que a gente pode com os recursos que a gente tem. E fazer o nosso melhor, sabe? Se o recurso que você tem hoje é esse, dê o seu melhor nisso. Não foque naquilo que você não tem. Ah, mas eu queria que tivesse um pré-vestibular na minha cidade ou algo assim. Tem como você mudar isso? Não tem como você mudar isso nesse momento. Então, foque naquilo que você pode fazer, no melhor que você pode fazer com os recursos que você tem hoje, tá? E foque no seu caminho para a aprovação, para a realização do seu objetivo. Beleza? A Maria falou aqui que faz sentido sim. O que vocês acham? Ó, eu vou me organizar aqui. Vou fazer uma pesquisa amanhã nos stories pra decidir o tema, pra ver o que faz sentido pra vocês. Porque igual a Lu falou, amei a live e o tema. E o tema foi vocês que decidiram. Foram vocês que definiram o tema, porque surgiu da nossa conversa, foi de enquetes que eu fiz. Na verdade, surgiu de uma caixinha de perguntas. Aí eu abri uma enquete e aí eu vi que era uma coisa que tava mexendo com muitos de vocês. E aí veio a live. Então tudo vai acontecendo assim. Nossa, eu achei que, de novo, a luz ficou esquisita aqui em mim. Mas enfim, é bom saber que vocês gostam, que vocês curtiram a live de hoje, né? Curtiram? Compartilhem com pessoas que vocês sabem que esse conteúdo aqui vai ajudar, vai agregar. Quanto mais pessoa estiver preparada emocionalmente, melhor, né? Porque a gente quer ver aí as pessoas não se desestabilizando, as pessoas conseguindo fazer bem a prova ali, tranquilas, confiantes, não se abalando com simulados. E o que a gente viu aqui vai gerar muito valor. Bom, espero que você tenha gostado da live de hoje. Tô recebendo aqui coraçõezinhos. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, por terem ficado aqui comigo até o final. Foi um grande prazer, um grande beijo e até mais.